Caridade, segundo o apóstolo Paulo de Tarso. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a periscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860, recorte do item 10, do capítulo 15, de O Evangelho segundo o Espiritismo, editora FEB, por Allan Kardec. Nós poderíamos falar a língua dos anjos, poderíamos dar os nossos corpos para serem queimados, poderíamos dar todos os nossos bens aos pobres, mas se não tivéssemos caridade, nada seríamos. É assim que Paulo de Tarso fala na sua carta, segunda carta aos Coríntios. Nós precisamos compreender a importância da caridade. A caridade material, a caridade moral e a caridade espiritual. Para que haja caridade moral, material ou espiritual, necessário se faz, primeiro, que tenhamos piedade. Nós precisamos conservar o desejo de aprender a agirmos com compaixão, com caridade, com bondade. Mas observemos, sem compaixão não há caridade. E sem humildade também não há compaixão. É preciso que haja humildade para que possa haver compaixão. E é necessário que haja piedade, compaixão, para que a caridade se instale em ações. Então é muito importante que possamos buscar a prática da caridade. Mas não é só no sentido material, no sentido do perdão, da paciência, da tolerância, da compreensão, do esquecimento das ofensas.
e de não enxergarmos apenas o erro do outro. Precisamos olhar o bem que está por toda parte. Nós necessitamos aprender a amar. E a caridade é e será sempre o elemento principal da movimentação do amor. O amor deixa de ser substantivo e transforma-se em verbo amar, quando praticamos a caridade. Caridade, poderemos dizer que é o amor que se transformou em verbo, em ação. Precisamos agir, nós necessitamos colaborar, nós precisamos falar sobre a caridade, mas precisamos também agir. Nós precisamos nos movimentar. Como ele diz, esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa. Então não adianta falar em espiritismo, não adianta falar em cristianismo sem a prática da caridade. Então ele diz: dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. E se nós prestarmos bastante atenção com o Espiritismo, nós vamos compreendendo, inclusive, a ação do mundo espiritual, nos socorrendo o tempo todo. Aliás, nós temos essa página de Paulo de Tarso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec publica para nós, e ele recebe em 1860, já tem mais de 160 anos, mas está novinha, a mensagem está novinha. Mas observemos, é o espírito do apóstolo Paulo de Tarso. Ou seja, é o Paulo de Tarso, é o espírito Paulo de Tarso. 2000 anos depois, trazendo orientação. Eles continuam trabalhando dia e noite pelo progresso da humanidade. Todos aqueles companheiros que estavam lá no cristianismo primitivo. Nós outros hoje, que nos aproximamos do cristianismo, também temos que trabalhar para divulgar a caridade, divulgar o amor, o perdão, divulgar a imortalidade, a reencarnação. Nós temos que trabalhar em benefício do esclarecimento do nosso próximo, porque assim também receberemos mais esclarecimento, porque é dando que recebemos. Nós precisamos dessa preocupação natural com quem caminha conosco, mas não basta falar, é preciso exemplificar a caridade material, a caridade moral, que perdoa, que esquece ofensas, que compreende as faltas alheias, que age com indulgência e que ama ou procura aprender a amar o próximo. Mas isso é impossível? Claro que não. Vai depender de muito esforço. Quanto a isso, não há dúvida. É preciso muito esforço. Haja vista Chico Xavier, né, que é a caridade em pessoa. Mas observemos, 70 anos. Não são 70 dias, 70 anos dedicados à mediunidade com Jesus, buscando consolar, esclarecer, mas trabalhando o tempo todo em benefício do próximo, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum interesse material.